Segundo Crônicas, capítulo 24. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia, e era de Berseba. Joás fez o que era bom aos olhos do Senhor enquanto o sacerdote Joiada estava vivo. Joiada escolheu 2 esposas para o rei, e ele teve filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás decidiu fazer reparos no templo do Senhor. Ele reuniu os sacerdotes e os levitas, dando as seguintes instruções: vão a todas as cidades de Judá e recolham o imposto anual para a construção, de maneira que possamos fazer reformas no templo de seu Deus. Saiam imediatamente, porém os levitas não se apressaram. Então o rei mandou chamar Joiada, o sumo sacerdote, e lhe perguntou: por que você não exigiu que os levitas saíssem e trouxessem os impostos que a cidade de Judá e a cidade de Jerusalém devem pagar para a casa do Senhor? Além do imposto decretado por Moisés, servo do Senhor, deve ser cumprida para que o templo possa ser reformado. Os seguidores da perversa Atalia e seus filhos tinham arruinado a casa de Deus, e tudo quanto era dedicado ao culto de Deus tinha sido levado para o templo dos ídolos do deus Baal. Por isso o rei deu ordens para que fosse feito um cofre e colocou do lado de fora da porta do templo do Senhor. Então foi mandada uma mensagem em todas as cidades de Judá e por toda a cidade de Jerusalém, dizendo ao povo que trouxesse ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia determinado a Israel no deserto. E todos os líderes e o povo trouxeram com alegria as suas contribuições e as colocaram no cofre até enchê-lo. Os levitas levaram o cofre para os funcionários do rei, onde o secretário dos registros e o representante do sumo sacerdote esvaziavam o cofre e contavam o dinheiro, e levavam o cofre de volta para a entrada do templo outra vez. Isto continuou regularmente. Dessa forma, juntaram muito dinheiro. O rei e Joiada davam esse dinheiro que vinha em prata aos encarregados da construção, e os encarregados contratavam pedreiros e carpinteiros para reformar o templo. Também contrataram operários que trabalhavam em ferro e em bronze. Os encarregados da obra trabalhavam com diligência e a obra de reforma foi progredindo. Finalmente, a reforma do templo estava concluída de acordo com o modelo original e em condições melhores do que antes. Quando tudo foi terminado, a prata que sobrou foi trazida ao rei e à Joiada. E eles concordaram em usar a prata na fabricação dos utensílios para o templo do Senhor, para o serviço e as ofertas queimadas, além de colheres e outros objetos de ouro e de prata usados para o incenso. As ofertas queimadas foram oferecidas continuamente durante o tempo em que o sacerdote Joiada viveu. Joiada viveu muito tempo e morreu em idade avançada, quando estava com 130 anos de idade. Ele foi enterrado na cidade de Davi, entre os reis, porque tinha feito tanto bem a Israel e ao serviço de Deus e do seu templo. Mas depois da morte de Joiada, os líderes de Judá vieram ao rei Joás e lhe prestaram reverência. E ele concordou com o que disseram, e abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e adoraram as imagens vergonhosas de Azerá. Por isso a ira de Deus veio novamente sobre Judá e Jerusalém. Embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para avisá-lo que voltasse para ele, o povo não quis prestar atenção na pregação deles. Então o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se reuniu com todo o povo. Em pé, diante deles, numa plataforma, falou o seguinte: por que vocês estão desobedecendo os mandamentos do Senhor? Pois quando vocês desobedecem, tudo o que vocês tentam fazer acaba em fracasso. Já que vocês abandonaram o Senhor, ele também os abandonará. Então, alguns fizeram um plano para matar Zacarias, e por ordem do próprio rei Joás, apedrejaram Zacarias até a morte no pátio do templo do Senhor. Dessa maneira, o rei Joás não levou em conta que Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele, e Joás matou o filho de Joiada. As últimas palavras de Zacarias ao morrer apedrejado foram: Senhor, vejam o que eles estão fazendo, faça justiça. Uns poucos meses depois, na virada do ano, o exército sírio marchou contra Joás, invadiu e conquistou Judá e Jerusalém, matando todos os líderes do povo. Enviou ao rei de Damasco grandes quantidades de tudo quanto tinham saqueado. Foi uma grande vitória para o pequeno exército sírio, porque o Senhor deixou que o grande exército de Judá fosse conquistado pelos sírios, porque eles haviam abandonado o Senhor, o Deus de seus antepassados. Desse modo, Deus executou o seu juízo sobre Joás.
Quando os sírios foram embora, deixaram Joás muito ferido. Seus próprios oficiais decidiram matá-lo por causa do assassinato do filho do sacerdote Joiada. Eles mataram Joás quando este estava deitado na cama e o enterraram na cidade de Davi, mas não no cemitério dos reis. Aqueles que planejaram a morte do rei foram Zabade, cuja mãe era Simeate, uma mulher amonita, e Jeozabade, cuja mãe era Simeate, uma mulher moabita. Quanto aos filhos de Joás e às muitas profecias a seu respeito, e quanto ao relato da reforma do templo, está tudo escrito no livro da história dos reis. Quando Joás morreu, seu filho Amazias reinou em seu lugar. 2 Crônicas, capítulo 25. Amazias estava com 25 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã, e ela era de Jerusalém. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, mas não de todo o seu coração. Quando viu que estava firme em sua posição como novo rei, matou os oficiais que assassinaram o rei, seu pai. Contudo, não matou os filhos deles, mas seguiu a ordem do Senhor escrita na lei de Moisés, onde o Senhor disse: os pais não morrerão pelos pecados dos filhos, nem os filhos pelos pecados dos pais. Cada um deve prestar contas pelos seus próprios pecados. Amazias organizou o exército, nomeando chefes para cada grupo de famílias de Judá, ou seja, chefes de 1.000 e de 100, em todo o Judá e Benjamim. Depois convocou todos os homens com mais de 20 anos e viu que tinha um exército de 300.000 homens, todos bem treinados e que sabiam manejar a lança e o escudo. Também contratou em Israel 100.000 soldados valentes e pagou 3,5 toneladas de prata. Então veio da parte de Deus um profeta com esta mensagem: ó rei, não contrate soldados de Israel, pois o Senhor não está com Israel. Ele não está com ninguém do povo de Efraim. Vai sozinho e seja corajoso. Caso contrário, você será derrotado pelo inimigo, porque Deus tem poder para dar vitória e para derrotar. Amazias lamentou-se, mas o que dizer a respeito das 3,5 toneladas de prata que paguei por este exército de israelitas? E o profeta respondeu: o Senhor pode dar a você muito mais do que isto. Então Amazias mandou os soldados de Israel de volta para Efraim, e eles ficaram furiosos com Judá e acharam que foram insultados pelo rei de Judá. Então Amazias criou coragem e levou seu exército ao Vale do Sal, e ali matou 10.000 homens de Edom. Outros 10.000 foram capturados e levados até um penhasco muito alto, e dali foram atirados para baixo, de modo que foram espatifados. Nesse meio tempo, o exército de Israel, que Amazias tinha mandado para casa, não lhes permitindo participar da guerra, atacou diversas cidades de Judá, desde Samaria até os arredores de Bet-Horon. Eles mataram 3.000 pessoas e levaram grande quantidade de despojos. Quando o rei Amazias voltou da matança, dos edomitas, trouxe consigo os deuses do povo de Seir e os estabeleceu como seus próprios deuses, curvando-se diante deles e queimando incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e ele enviou um profeta com a seguinte pergunta: por que você consulta os deuses que nem mesmo puderam salvar seu próprio povo do ataque? Desde quando pedi o seu conselho? Interrompeu o rei. Pare com isso, antes que eu mande matar você. O profeta saiu, mas antes de partir, deixou essa mensagem: sei que Deus determinou destruir você, porque tem adorado outros deuses e não aceitou o meu conselho. Então Amazias, rei de Judá, ouviu o que os seus conselheiros tinham a dizer e declarou guerra a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel, com o seguinte desafio: vem enfrentar-me face a face. Porém, o rei Jeoás respondeu com esta história: lá nas montanhas do Líbano e do espinheiro, o espinheiro mandou dizer ao cedro: dê a sua filha em casamento ao meu filho. Neste momento veio um animal selvagem e pisoteou o espinheiro. Você está muito orgulhoso por causa de sua vitória sobre os edomitas. Mas o meu conselho é que você fique em casa e não provoque uma desgraça que levará você e todo o povo de Judá à ruína. Mas Amazias não quis ouvi-lo, porque Deus estava planejando entregar Amazias e seu povo a Jeoás, pelo fato de consultarem os deuses de Edom. Então o exército de Jeoás, rei de Israel, atacou Amazias, rei de Judá, em Bet-Semes, que ficou em Judá,
que fica em Judá. E Judá foi derrotado por Israel, e seu exército fugiu para casa. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes, e levou-o como prisioneiro a Jerusalém. Depois, o rei Jeoás deu ordens para derrubarem 180 metros dos muros de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele levou embora todos os tesouros e os vasos de ouro do templo guardados por Obed-edom, bem como os tesouros do palácio real. Ele também fez reféns e voltou para Samaria. Contudo, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos da vida do rei Amazias estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Essa história inclui um relatório mostrando como Amazias afastou-se de Deus e como o povo conspirou contra ele em Jerusalém. Tendo ele fugido para Laques, eles foram atrás dele e o mataram ali. Trouxeram o seu corpo para Jerusalém sobre cavalos e o sepultaram com os seus antepassados na cidade de Davi. 2 Crônicas, capítulo 26. Então o povo de Judá escolheu Uzias como seu novo rei. Ele estava com 16 anos de idade e reinou no lugar de seu pai Amazias. Depois da morte de seu pai, ele reconstruiu a cidade de Elote e a devolveu a Judá. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jecolias, natural de Jerusalém. Ele seguiu os caminhos de seu pai Amazias e fez o que era bom aos olhos do Senhor. Enquanto Zacarias viveu, Uzias buscou agradar a Deus. Zacarias era um homem que tinha visões da parte de Deus e instruía Uzias no temor de Deus. Então, enquanto o rei seguia os caminhos do Senhor, Deus o abençoou. Ele declarou guerra aos filisteus, tomou a cidade de Gate e destruiu os muros dessa cidade e também os muros de Jabne e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximas à região de Asdod e em outras partes do território filisteu. Deus o ajudou não somente nas guerras contra os filisteus, mas também nas suas batalhas como com os árabes em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas lhe pagavam um imposto anual e a sua fama se espalhou até o Egito, pois ele havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Construiu também torres no deserto e cavou muitos reservatórios de água, porque possuía muitos rebanhos de gado nos vales e nas campinas. Era um homem que amava a terra e tinha muitas fazendas e plantações de uvas, tanto nos montes como nos vales das terras produtivas. Uzias organizou o seu exército em regimentos. Os homens eram mandados para esses regimentos de acordo com as listas elaboradas pelo secretário Jeiel e por seu ajudante Maacéias. O comandante-chefe do rei chamava-se Ananias. 2.600 valentes chefes de famílias comandavam esses regimentos. O exército era formado por 307.500 homens, todos eles soldados de grande coragem, que apoiavam o rei contra os seus inimigos, e eram comandados pelos chefes de família. Uzias entregou a todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e fundas para atirar pedras, e construiu em Jerusalém máquinas de guerra para atirarem flechas e pedras enormes, usadas nas torres e nas muralhas. Essas máquinas foram projetadas por homens de grande perícia. Dessa maneira, ele se tornou muito famoso, porque o Senhor o ajudava de maneira maravilhosa, até que ele se tornou muito poderoso. No entanto, depois que Uzias tornou-se poderoso, o seu orgulho provocou a sua desgraça. Ele pecou contra o Senhor, o seu Deus. Entrando no templo do Senhor, ele mesmo queimou incenso sobre o altar. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 sacerdotes do Senhor, todos homens de grande valor, foram atrás dele. Eles o enfrentaram dizendo: "Não cabe a você, Uzias, queimar incenso ao Senhor. Isso é trabalho dos sacerdotes, dos descendentes de Arão, que são consagrados para esse fim. Saia do santuário, pois você transgrediu e foi infiel, e o Senhor Deus não o honrará." Uzias ficou indignado com os sacerdotes e recusou a deixar o incensário que estava segurando. Então, na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, a lepra apareceu na sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e os outros viram a lepra, expulsaram Uzias imediatamente do templo. Ele mesmo se apressou em sair dali, porque o Senhor havia ferido.
Assim, o rei Uzias ficou leproso até o dia de sua morte e viveu sozinho, separado de sua gente e do templo do Senhor. Seu filho Jotão ficou encarregado dos negócios do rei no palácio e de julgar o povo da terra. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. Quando Uzias morreu, foi sepultado com seus antepassados no cemitério real. Embora o povo dissesse, ele era leproso, e seu filho Jotão se tornou o novo rei.